Olha, o próprio Jesus se considerava profeta, como você pode ver em Lucas 4, de 24 a 27. Você pode ver também em Lucas 13, 33. Em Deuteronômio 18, 18 fala: suscitar-lhes-ei um profeta no meio de meus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e lhes falará tudo o que eu lhes ordenar. As multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galileia. O que o povo pensava a respeito de Jesus? Você vê em Mateus 16, 13 a 14, dizendo: tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus perguntou aos discípulos: quem dizem por aí as pessoas que é o Filho do Homem? Responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros, enfim, que é Jeremias ou alguns profetas. Mateus 26, 67 a 68 diz: então cuspiram o seu rosto e cobriram-no de socos. Outros lhe davam bordoadas e lhe diziam: mostra que és profeta, ó Cristo, adivinha quem foi que te bateu? João 7, 40 a 41. Muitos daquela gente que tinham ouvido essas palavras de Jesus afirmavam: verdadeiramente ele é o profeta. João 9, 17 perguntaram ainda ao cego: qual é a sua opinião a respeito de quem abriu os olhos? Respondeu: é o profeta. O que os discípulos pensaram a respeito de Jesus? Então Lucas 24, 19 diz: Jesus de Nazaré foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e do povo. Atos 2, 22. Homens de Israel, escutai o que digo: Jesus de Nazaré foi um homem credenciado por Deus junto a nós com poderes extraordinários, milagres e prodígios. Bem sabeis as coisas que Deus realizou através dele no meio de vós. O que dizia então o próprio Jesus a respeito de si mesmo? Lucas 13, 33. Entretanto, devo continuar meu caminho hoje, amanhã e no dia seguinte, porque não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. João 8, 40. Procurais tirar minha vida, a mim que sou homem que vos digo a verdade, que de Deus ouvi. Marcos 6, 4 a 5. Mas Jesus lhes dizia: o profeta só deixa de ser honrado em sua pátria, e em sua casa e entre seus parentes, e não podia fazer ali milagre algum. Argumento que utilizou para justificar porque ele não conseguia fazer milagres em Nazaré. Observamos assim que o povo e os discípulos acreditavam que Jesus era um profeta, o que foi confirmado pelo próprio Jesus. Número 7. Dentre as profecias de Jesus que já se cumpriram, cite algumas: o anúncio da queda de Jerusalém que se deu no ano 70, a segunda diáspora dos judeus, Lucas 21, 24. Nos dias atuais, percebemos que as enunciações de Jesus quanto aos últimos tempos estão se cumprindo fielmente, Mateus 24, 5 a 12. Levemos em conta também suas proclamações escatológicas, Mateus 24, 29 a 31. Número 8. Segundo a perfeição de Cristo coloca, veio para verdadeiro e é para falso. Sendo verdadeiro Deus, o conhecimento de Cristo é perfeito e absoluto. Ele sabe todas as coisas. O Senhor ouviu Natanael debaixo da figueira. Jesus sabia que no mar havia um peixe com uma moeda na boca. Não havia necessidade que alguém lhe explicasse o que há no interior do homem, porque tudo ele sabe. Ele sabia também que a mulher samaritana já fora 5 vezes casada e que o homem com quem ela vivia não era seu marido. Onisciente e onipresente, Jesus tudo sabia e tudo sabe. Ele não precisava de revelações como os profetas e apóstolos. Cristo é o profeta por excelência. O testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Parte 2. A atividade profética em o Novo Testamento. Número 9. Segundo a revelação pelo Espírito, complete. O mesmo Deus que se revelou aos profetas hebreus também se deu a conhecer na plenitude dos tempos aos apóstolos. Deus nos revelou pelo seu Espírito, afirma Paulo, versículo 10a. Entendemos que a natureza da atividade profética em o Novo Testamento revela a mesma fonte divina, o Espírito Santo. Não é a expressão veio a palavra do Senhor, tão comum nos textos do Antigo Testamento, que caracteriza a profecia do Novo Testamento, mas a ação inspiradora e direta do Espírito Santo, tal como ocorria na Antiga Aliança. Pergunta 10. De que maneira a Bíblia atesta de maneira inconfundível e incontestável a deidade absoluta da terceira pessoa da Trindade? Veja 1 Pedro 1, 10 a 12. Então o apóstolo Paulo lembra que o Espírito Santo é Deus. Paulo diz: o Espírito penetra todas as coisas ainda em profundezas de Deus. Versículo 10b. Paulo afirma que ninguém sabe as coisas de Deus senão o Espírito de Deus. Número 11. Por que a revelação que os apóstolos receberam era superior ao que foi dada aos patriarcas, reis, sábios, sacerdotes e profetas do Antigo Testamento? 2 Coríntios 3, 5 a 11. Porque os apóstolos viveram o clímax da revelação em Jesus. Porque os apóstolos desfrutaram da dimensão do Espírito Santo em uma época em que a sua atuação não era mais esporádica, mas plena e abundante. Parte 3. O exercício profético dos apóstolos. Qual o volume de profecias no Antigo e no Novo Testamento? Muitos foram os profetas do Antigo Testamento quando comparados ao número dos apóstolos do Novo. Em relação ao período profético, o ministério apostólico foi relativamente curto.
Assim como o volume de produção profética do Antigo Testamento, quando comparado ao do Novo Testamento, é muito maior. O importante, porém, é saber que todas as coisas ocorreram segundo o programa de Deus. 13. Para Paulo, o que é a plenitude dos tempos? Então, com o renascimento de Cristo no período do Novo Testamento, deu-se o cumprimento máximo das profecias do Antigo Testamento. A esse evento, Paulo denomina de a plenitude dos tempos, Gálatas 4:4. Pergunta 14. O apóstolo dos gentios ensinava em nome de Jesus como seu embaixador, segundo Coríntios 5:20, e dessa forma anunciou coisas futuras. Cite algumas profecias de Paulo. Então, profetizou acerca do surgimento de falsos mestres e das seitas. Quanto ao futuro, predisse pelo Espírito o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Quanto ao futuro, predisse a manifestação do anticristo. Quanto ao futuro, predisse o período da grande tribulação. Quanto ao futuro, predisse o galardão dos justos. Então, predisse também a eleição e a restauração de Israel, importante assunto profético que ocupa 3 capítulos de Romanos e demonstra a atualidade das promessas divinas aos patriarcas. Saíram de sua pena, então, inspirada pelo Espírito Santo. Capítulo 9, 10 e 11 de Romanos. Número 15. Cite algumas profecias de Pedro. O apóstolo Pedro escreveu 2 epístolas, tendo também suas pregações registradas em Atos, grandes compêndios proféticos que estão a nortear a vida da igreja até hoje. Como o apóstolo Paulo também profetizou o aparecimento dos heresiarcas, como o apóstolo Paulo também profetizou o aparecimento dos escarnecedores do fim dos tempos, Pedro profetizou a vinda de Jesus, o fim do mundo e a eternidade dos salvos. Pergunta 16. Cite algumas profecias de João e suas predições. Então o apóstolo do amor, inspirado pelo Espírito Santo, escreveu o evangelho que leva o seu nome, João, que contém dezenas de profecias, quase todas pronunciadas pelo Senhor Jesus. O livro de Apocalipse, também escrito por João, é essencialmente profético. O livro de Apocalipse é a conclusão de todas as escrituras e lança luz sobre as profecias do Antigo Testamento, principalmente as de Ezequiel, Daniel e Zacarias, de Jesus em Mateus 24, 25 e do apóstolo Paulo, 1 Tessalonicenses 4 a 5, 2 Tessalonicenses 2. Quanto às suas epístolas, apenas a terceira não contém profecias. E a nossa conclusão, 17, para completar. O cumprimento das profecias da Bíblia Sagrada é uma das evidências de sua origem divina. Nessas escrituras, todas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus, temos um seguro guia em nossa jornada para o céu. O seu cumprimento é tão certo quanto a sucessão dos dias e das noites. Por isso, todos devemos esperar nas fiéis promessas de Deus feitas por meio de seus profetas e apóstolos. Glória a Deus. Vamos então orar agora neste momento. Se você deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador, é a sua oportunidade. Faça isso agora. Creia, Jesus veio como homem, nasceu na terra, viveu como homem, morreu por nós. Ele levou os meus pecados e os seus pecados sobre ele naquela cruz. Ele morreu em meu lugar, em seu lugar. Vamos orar juntos agora. Aceite isso. Aceite. Creia. E vamos orar e você receberá a salvação. Você receberá o Espírito Santo agora, que virá fazer morada em você. Assim como veio morar em mim. Vamos orar nesse momento. Pai querido, em nome de Jesus. Ó Senhor, vai de encontro a essa vida agora. Convence do pecado, da justiça, do juízo. Ajuda o Senhor a desejar as coisas maravilhosas que o Senhor tem para nos revelar. Lass vi count durch der Klasse. Regraia rosseni cambachare fossei. Ó Senhor, ajuda as pessoas, Senhor, a compreenderem a Tua palavra, a se esforçarem por buscarem as maiores riquezas que existem, as riquezas espirituais que estão contidas, Senhor, na Tua palavra. Ó Deus, revela-nos a Tua palavra cada dia mais. Ensina-nos, Pai, como viver, como Te agradar, como estarmos para sempre contigo. Pai querido, aqueles que estão doentes, estão enfermos, eu Te peço agora, em nome de Jesus, vai até essas vidas e cura, Senhor, em nome de Jesus. Eu ministro a Tua cura sobre elas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia.